ideia é fazer um vlog não só pra contar um pouquinho da história que eu tô lançando, mas também pra explicar como é que funciona o mercado editorial, pelo menos pra mim que tô começando. Muita gente não sabe como é que se faz, como é que é o caminho pra você publicar um livro, como é que você adapta uma história, porque no caso não era uma fanfic, pra se tornar uma obra literária original. E como é que você chega até o último processo, que é tipo o livro pronto, bonitinho. Então vai ser tipo que um vídeo diário, não sei, fica no ar um mistério. Mas, assim, eu vou contar a minha primeira dificuldade, que não foi bem, não é bem uma dificuldade, mas assim, todo mundo sabe que Bright era uma fanfic, Born Bright, e eu tive que fazer algumas coisas pra chegar até Bright. Então é um processo pra mudar a história de fanfic para um livro. Então isso é meio complicado, porque assim, era uma fanfic enorme, 125 capítulos, que na verdade eram 50 e pouquinhos, que eu dividi um capítulo em 2, 3, então ficava um negócio extenso. Mas assim, a maior dificuldade que eu tive foi primeiro adaptar. Eram 700 páginas de Word pra 500 e alguma coisinha. Então eu tive que cortar muita coisa, que é a parte que você torna desagrega o aspecto de fanfic pra um livro. Eu acho que ainda vai ter um pouquinho lá da fanfic, claro, que a gente não consegue desapegar. Mas eu fiz muito fanservice, eu fiz muita coisa que pediram pra fazer, eu botei muita coisa que não era pra ter colocado, eu coloquei coisas que depois eu pensei, nossa, isso tá muito machista, nossa, isso tá muito meio abusivo, não, isso tá muito estranho. Então eu fui eliminando essas coisas primeiro, foi a primeira coisa que eu fiz. Além de tirar a parte de sexo excessiva, porque não tem como você lançar, sei lá, eram cento e poucas páginas só não tem como. Não quero ser a nova Elle James, né? Sei lá, não sei o nome da moça que faz Escândalo de Cinza. Mas, e o outro problema foi, depois de fazer aquela junta e jogar tudo que eu não queria fora, não que eu não queria, poderia botar muita coisa que eu tirei, mas eu acho que menos é mais às vezes. Mas que esteja bastante grande. Foi mudar os nomes dos personagens, assim. Eu mudei por gosto pessoal e pra também me lembrar um pouco das características e do jeitinho que eu escrevi lá no começo na fic, sabe? Então não tá exatamente igual ao nome, que é de verdade, que é na fic, mas era na banda, mas, né, fazer o quê? Não posso lançar o livro, não quero tomar um processo, né, amores? Encontrar erros de continuidade que foi assim, foi a pior coisa pra mim, porque de última hora, no dia de entregar o livro, eu decidi seguir uma ordem cronológica na história e eu descobri que a minha ordem cronológica ao escrever estava errada, porque eu pontuo datas ao longo da narrativa que no começo eu não tinha feito isso, então quando chega numa determinada parte eu via que não batia, então eu tive que mudar coisas que você não percebe. Então, outro problema que eu encontrei também foi o vício de linguagem. A gente, quando tá escrevendo uma história, postando na internet, às vezes a gente não leva tão a sério. Eu encontrei alguns naquela época, e conforme eu fui escrevendo outras coisas e tal, eu fui continuando com a história. Mas eu não tinha reparado que eu tinha muito feio, que era de escrever, me peguei pensando, me peguei falando, me peguei sorrindo, era tudo me peguei, tipo, isso não está se pegando. Mas era um saco. Então, quando a minha amiga me contou isso, a amiga Bruna, linda, maravilhosa, eu comecei a procurar na história. E, nossa, você encontra muita coisa que você não tinha reparado. Além disso, desse me peguei, era a repetição de palavras. Assim, o que eu reparei muito do primeiro livro, né? Não foi o primeiro livro que eu escrevi, claro. Mas da primeira parte pra última que eu tô escrevendo agora, que são 3 livros, né? Eu reparei que, nossa, a minha escrita era uma coisa. Então eu não mudei muita coisa dessa escrita do primeiro. Eu não reescrevi totalmente a história. Eu deixei coisa que eu acho que eu melhorei muito, de resumir situações. Eu resumi o que eu poderia, o que eu queria resumir pra não ficar tão extenso. Mas coisas que eu não... Tem coisas que eu não tirei dali. E o jeito que eu escrevia certas coisas, que eu falava de sentimentos e tal, eu não tirei dali. Porque hoje em dia eu penso e falo, nossa, eu melhorei muita coisa. Eu tirei muita coisa que eu achava rica ali e transformei em uma coisa melhor hoje em dia. Porque às vezes menos é mais, né, gente? Porque uma fic tem 700 páginas. 700 e fucking páginas, cara. É muita coisa. Tirar as coisas que você via que estavam saturando a história. Meu foi questão de cenas de sexo, explicações extensivas de sentimentos e tal, que já tinham sido explicados em outros capítulos. Porque conforme eu ia escrevendo, eu não lembrava. Eu tenho esse problema de não lembrar o que eu escrevo. É muito triste. Porque as pessoas lembram por mim, eu não lembro. Então eu tinha que parar e pensar, nossa, eu escrevi isso antes.
Aí eu vou lá, voltava no capítulo agora, revisando, e falei, né, é verdade, escrevi isso antes, desce e volta. Mas assim, em questão da história em si, a história é exatamente igual, é a mesma. Os fatos seguem a mesma ordem. Talvez eu tenha tirado outros fatos na história, mas que pra mim melhoraram muito, deixaram ela mais limpa. Então é o máximo vinculado ao que eu escrevi antes. Então é mais ou menos isso que eu quero passar pras pessoas que já leram. Tipo, tá ali, ainda é a mesma história, sabe, gente? Eu não deixei aquela história de mão, eu só tô indo pra um outro passo, assim, dando um passinho pra uma coisa mais, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Então esse é o primeiro vídeo. Vou falar, provavelmente, durante a semana sobre capa, sobre diagramação, porque eu tô passando por isso agora, ajudando o pessoal da editora. Mas essa primeira parte foi uma parte mais pessoal, que eu mexi na história durante 3 anos pra chegar nesse ponto de agora, de virar livro. Então eu queria agradecer a todo mundo que apoiou desde 2013 pra cá. Não importa se você tava lá desde 2013, 2014, 15, 16, mês passado. Agradeço por isso, a todo mundo. E é isso, gente. A gente vai ter Bright esse ano. Tá, gente? Que coisa. Eu esqueci de pedir pra quem gostou, dar o joinha. Não sei em que lado fica, vocês se virem.